Mais certeira que sandália de mãe, mais violento que o seu pai quando chega bêbado em casa, mais assustadora que dois caras numa moto e mais letal que... Bom, fiquei sem ideia. Essa é a mesmíssima morte, a assassina mais assassina de todas. E então é por isso que hoje nesse canal, a saga de premonição. Essa é a história de Alex, um jovem simples que junto a outro jovem simples vai viajar num passeio escolar até a França. E esses jovens, assim como todos os personagens que nos acompanharão nessa simpática história são Todd, como um amigão do Alex que até chama ele pra fazer cocô. Prova de amizade maior que essa não tem. Billy, como o nosso eterno Stifler. Ah, e tá vendo esse cara? Sou eu. Te convido aí no meu canal secundário onde eu assisto filmes e posto os melhores momentos lá. E cara, maratonei toda a saga Premonição e gostaria muito que você fosse dar uma olhada na minha reação a tudo depois que terminar esse vídeo. Valeu, vai lá e comenta. Vim pelo seu irmão gêmeo Clark. Te darei um coraçãozinho lá com todo o meu amor no coração. Carter, como o chato do filme. Que cara chato, mano. Namorada do Carter, como a que não tem personalidade alguma. Professora Lilton, como a que enquanto eu assistia esse filme em live, o pessoal não parava de dizer que ela é gostosa. Professora extremamente macetável. Claire, como a nossa querida musa e talvez par romântico do Alex, se ele não fosse tão otário. E as participações especiais dos agentes Wayne e Shrek. Só lembrei dos dois porque o nome de um é Shrek. Antes dessa viagem, pelo que parece, a morte começa a dar spoilers das coisas pro Alex, como por exemplo o seu pai dizendo: aproveite ao máximo, Alex. Tem a vida inteira pela frente. Ou como por exemplo, o seu relógio tendo algum tipo de interferência no número 180, o mesmo número do voo. Ou como por exemplo, esse letreiro do aeroporto ficando totalmente maluco. Ou como por exemplo, o toque dessa música. John Denver. Música cantada por um cara que morreu num acidente de avião, etc. O que importa mesmo é que num peipum o avião realmente explode e assim todos morrem. Ufa, graças a Deus é mentira. Tudo isso não passou de uma premonição do Alex. Assim ele cria uma confusão no avião dizendo que ele vai explodir, algumas pessoas saem, outras não sei porquê, pois se fosse comigo não importa a loucura ou a viagem, eu com certeza sairia, e assim todos os que não saem morrem. Isso! Adeus, bebê e cadeirante, sempre os lembraremos. Bom, quem morreu, morreu e aparentemente as coisas vão bem. Eu só fiquei meio decepcionado ao saber que a mãe do Stifler não era a nossa querida Milf de American Pie. Aliás, se não viste meu vídeo de American Pie, te deixo o link aí em cima. Mas o problema é que as coisas começam a ir mal quando a morte começa a tirar a vida de cada um que sobreviveu àquele acidente de avião. Afinal, eles deveriam ter morrido ali. Antes das mortes de cada um, o Alex vai tendo alguns sinais disso tudo, como na morte do Todd, que antes de acontecer o Alex pega uma revista de mulher pelada que quase me fez ser banido da Twitch, joga essa revista no ventilador, que picota a revista e aparece pra ele o nome Todd. Enquanto isso, na casa do Todd, Todd escorrega numa água que tem vida própria e num peipum numa série de eventos improváveis e impossíveis de acontecer, mas que aqui acontece, ele morre enforcado. Adeus, Todd. Eu particularmente sempre me lembrarei de ti por você ter participado de um episódio de Smallville, minha série favorita. Como a única que acredita nas premonições do Alex é a Claire, juntos eles vão investigar as coisas e acabam parando em um necrotério onde conhecemos ele. Pera, antes preciso te mostrar a cena em que a Claire diz que ficou excitada no necrotério. Isso me excita. Isso é muito esquisito. Mas agora sim, conhecemos ele, William Bloodworth, um cara super enigmático que se pra você tem cara conhecido é porque viste Candyman, que aqui representa teorias. Teoria 1, a mesmíssima morte. Teoria 2, um cara que venceu a morte e por isso sabe tanto sobre ela. Eu fico com a teoria 1, pra mim é a mais interessante. A coisa é que o William explica sobre o esquema da morte e ademais mete essa pro Alex na hora que o Alex vai embora. Vejo você em breve. E cara, eu ri demais vendo isso. Imagina um cara que trabalha num necrotério dizendo que vai te ver em breve. Quer conferir se eu ri mesmo? Já sabe, vai lá no meu canal secundário. A coisa é que a morte não para e quem acaba morrendo agora é a namorada do Carter, sendo inclusive manjadíssima porque os diretores dessa saga têm uma feia mania de sempre deixar a personagem em um plano sequência sozinha na câmera e um grande espaço atrás dela pra acontecer alguma coisa. É sério, dá pra você ter uma premonição de quem vai morrer?
cada vez que o diretor faz isso. Com uma ideia esquisita de esquizofrênico, o Alex percebe que as mortes estão acontecendo exatamente na mesma ordem que aconteceram na premonição. Então ele vai tentar salvar a professora, mas já era, porque depois de outra série de eventos impossíveis disso acontecer, mas que aqui acontece, a Milf morre. E o Alex, aliás, é tão burro que vai na casa da mulher e pega na mão a faca que ela foi esfaqueada. O bom é que o agente Shrek não se importa tanto, o cara só se importaria se mexessem no pântano dele. O próximo que vai é o Stifler, e se você olhar bem vai ver novamente aquele jogo de câmera viciado que o diretor desse filme tem. Plano sozinho em câmera, afastamento pra alguma coisa acontecer do nada e bum! Adeus, Stifler, sempre te lembraremos por American Pie, nunca por esse filme. Em outro surto de esquizofrenia, o nosso querido Alex, quando descobre que ele é o próximo a morrer, decide ficar isolado numa cabana. Então a morte tenta matá-lo diversas vezes e em determinado momento ele descobre que não era sua vez de morrer porque tinha trocado de lugar no avião da premonição. E aqui, claro, preciso fazer algumas perguntas que nunca encontraremos as respostas. 1. Se não era a vez dele de morrer, por que a morte tenta matá-lo na cabana? É pegadinha da morte? 2. Se o plano da morte é matar todos eles desde o começo, por que o Alex teve uma premonição? É Deus que lhe dá o dom da premonição ou é a própria morte dando a ele uma chance? Tá aí, perguntas que nunca encontraremos as respostas. A coisa é que depois de uma série de eventos fortes, como o Alex usando uma pá pra lutar contra um fio, nossos queridos heróis acham que venceram a morte. Porém, uma coisa que você precisa saber é que em toda essa saga de filmes, sim, nos 5 acontece isso, a morte tira uma espécie de férias pra voltar depois. Então as coisas sempre parecem que vão terminar bem, mas por fim sempre acabam terminando mal. E assim, seguimos para a Premonição 2. Nossa protagonista visionária dessa vez é a Kimberly, que tem bem mais poderes que o Alex, porque spoiler, que ela pode ter visões do futuro, do que vai acontecer com todos os personagens no futuro, do passado, é literalmente uma X-Men a mulher. E com ela nos acompanharão essa simpática parcela de personagens secundários que não nos importa tanto porque todos morrem nesse carro por causa de um acidente e claro, a Kimberly teve uma premonição anteriormente, mas isso não foi o suficiente para salvar os amigos dela. A coisa é que pra Kimberly, a morte também começa a dar sinais antes de tudo. Aliás, o caminhão que acaba causando o acidente é esse, um caminhão cheio de troncos atrás e tendo medo desse filme ou não, na verdade nunca tive medo. Coisa pra me dar medo é essa carreta com coisas atrás. Sempre que eu tô dirigindo por aí vejo uma parada dessas atrás de mim, me dá logo vontade de sair de perto. Bom, apesar de tudo, alguns personagens obviamente sobreviveram e a morte com certeza vai atrás deles depois. E esses são Thomas como policial bonzinho, Cat como a que eu não tenho uma personalidade definida pra ela, Rory como drogado legal e esquisito. Olha, tem uma coisa aqui. Ainda tá aí. Deixa que eu tiro. Não. Tá tudo bem. Eu posso tirar, se você quiser. Eugene, como ateu. Sim, outra coisa que vai ser bem presente a partir daqui em todos os filmes dessa saga é o personagem ateu que não acredita em nada. Primeiro a morte tá perseguindo a gente, e agora premonições. Que papo é esse? Alguns outros personagens que não quero falar e na verdade não importam porque eles não têm personalidade alguma. E a participação especial de Claire, que não morreu, tá vivendo num sanatório internada por conta própria, afinal ela pensa que lá é um lugar seguro pra morte não matá-la, mas spoiler, ela sai de lá pra ajudar a protagonista e... tá, não vou contar mais. E o Alex Kraken, me pergunta você, morreu pra um tijolo, te respondo eu. Que mentira, me responde você. Não acredita? Olha a minha reação ao saber disso enquanto eu assistia ao filme, te respondo eu. Tijolo? Meu Deus, o Alex morreu pra um tijolo. O primeiro personagem que morre é esse cara, aliás, muito burro. Ele poderia simplesmente ter saído debaixo dessa escada ao invés de ficar aí olhando pra cima. O segundo que morre é esse outro cara, onde podemos ver que com o passar do tempo, à medida que os filmes dessa saga avançam, duas coisas sempre vão piorando: os efeitos especiais e a integridade molecular dos personagens. Afinal, é impossível essa coisa acontecer desse jeito.
antes de seguirmos com as mortes, claro, nossos protagonistas vão atrás dele, o nosso querido Candyman, onde numa série de conversas cientificamente duvidáveis, ele fala que uma nova vida pode vencer a morte, ou seja, se tivesse alguma grávida na premonição e essa grávida tivesse o bebê, a morte estaria automaticamente cancelada. A boa notícia é que a grávida existe, mas a Mike descobriram que ela não morreria na premonição, ou seja, seguimos para as mortes. Então morre essa mulher no elevador, calma moça, sem estresse, não vá perder a cabeça. Morre o ateu cometendo game over. Você me ouviu, ma... Ah não morre, porque não era a vez dele, ou seja, isso quer dizer que se não for minha vez, eu posso pular de um prédio de 40 milhões de andares e ainda assim não morrerei. Ótima notícia. Morre essa testuda tendo a cabeça cravada por um cano, morre o drogado de um jeito cientificamente impossível de se morrer, afinal as pessoas têm uma coisa no corpo chamada ossos, morre o ateu e a Claire queimados numa morte muito broxante para uma personagem que apareceu em 2 filmes da saga, e claro, antes da morte de qualquer outra pessoa, temos as férias da morte, e nesse filme funciona assim. A Kimberly, de um jeito esquizofrênico que provavelmente só ela entende, imagina que tirando a sua própria vida, ela poderia vencer a morte. Então ela ia morrer ainda assim, ou seja, um plano de merda, mas ao menos os outros iriam sobreviver, um sacrifício. Então ela pula nesse rio, é salva pelo policial, eles realmente acreditam que dessa vez venceram a morte, afinal a morte tira férias por alguns meses, mas no pum, essa churrasqueira explode e eles descobrem que não venceram coisa nenhuma. Então assim a coisa segue em Premonição 3. Nossa protagonista dessa vez é a Wendy, uma garota aparentemente comum que um dia estava num parque de diversões aparentemente comum, quando num pum, uma série de eventos faz com que nessa montanha russa aconteça um terrível acidente, mas ufa, claro, era apenas uma premonição. Outra vez? A coisa é que a Kimberly pede pra sair. Outra vez? O acidente realmente acontece. Outra vez? E com ela, claro, saíram também alguns dos nossos simpáticos e alguns não tão simpáticos assim personagens secundários. E esses são... Bom, na verdade, não importam quem são. O que mais me chamou a atenção foi esse cara, melhor amigo do namorado dela, que morreu na premonição, que não perde tempo. O cara fica rondando a menina que nem urubu. Seu marido morreu? Trágico. Mas que tal ir comigo na minha casa jogar um PlayStation 4 Slim? As primeiras que morrem são essas 2 safadas aqui. Diferente dos poderes dos nossos protagonistas anteriores, a Wendy aqui não é uma X-Men de visões, e sim de fotos. Sim, fotos, porque ela observa a foto dos outros no parque e diz: eita, tá vendo aqui? Essa foto saiu meio queimada, então essa pessoa vai morrer queimada. Ademais, é muito bizarro como o filme tenta inserir até contextos históricos nisso. Essa é a última foto que o Lincoln tirou. A placa fotográfica quebrou, causando uma linha que não pôde ser tirada, exatamente onde ele foi baleado. Faz sentido, faz muito sentido. Tá aí, não sei se isso é uma ideia muito boa ou uma ideia muito burra. O que sei é que é muito confusa e aqui desbloqueamos outra pergunta sem resposta. E essa é: se a morte estava planejando matar eles na montanha russa como vimos na premonição da Wendy, por que antes disso, em fotos tiradas antes da premonição, a morte daria pistas sobre como eles vão morrer? Bom, a coisa é que morre esse cara tendo a cabeça serrada por uma hélice gigante que eu não sei de onde saiu. Morre o ateu desse filme tendo a cabeça esmagada numa máquina de academia, sendo aqui, claro, não posso mostrar porque o YouTube é uma criança, mas é mais ou menos assim. Morre essa mulher depois de uma série de eventos inexplicáveis e impossíveis de acontecer na vida real, mas aqui, claro, acontece. Morre essa asiática que só aparece 2 vezes no filme, uma na premonição e uma agora pra morrer. Morre esse cara sendo esmagado por uma placa e é muito engraçado tudo isso. Parece muito filme de comédia, é mais ou menos assim. Vida real, você cai e arranha a perna. Premonição, você cai e o seu cérebro explode. A coisa é que depois dessas mortes, claro, os nossos heróis acham que venceram a morte. Porém, entretanto, todavia não. Ela só tava naquele momento do filme que tira férias. Então acontece um acidente num trem e ainda bem que era só uma premonição. Olha aí o plot twist. 2 premonições em um único filme. Mas isso é o suficiente pra livrá-los da morte? Não, porque eles não conseguem sair do trem. E assim, seguimos para a Premonição 4. Aqui acompanhamos a história de Nick, um cara aparentemente
relativamente comum que um dia tava com os amigos e a namorada, que se pra você tem cara conhecida é porque viste Flash ou The Boys, se não viste te deixo o link aí em cima dos dois, que um dia estavam no autódromo de corrida quando num peipum esse óleo cai, um carro derrapa, um monte de carros derrapam, rodas voam e esmagam gente, fazendo com que Isaac Newton se revire no túmulo, mas ufa, claro, era só uma premonição. Outra vez? Por sorte, alguns personagens escapam e o acidente realmente acontece. Outra vez? E os personagens que escaparam e dessa vez acompanharemos são essa mulher de blusa azul que... Perdão, moça, na verdade não te acompanharemos. Obrigado, pneu assassino. Uma personagem a menos pra narrar. Mas agora sim, os personagens dessa vez são George, o segurança do autódromo. Hunt, como o ateu desse filme. Esse cara, como personagem racista. Sim, não sei o nome dele. Fui procurar no Adoro Cinema e tava lá que o nome dele era racista. Então vamos chamá-lo de racista porque o safado é realmente o personagem racista que eu comemorei muito quando morreu. A coisa é que, como alguns dos nossos protagonistas anteriores, o Bob também é capaz de ter visões do futuro. Se você quer ver o futuro, acha que assim vai ser melhor. Só que nada é tão seguro. É, sou eu. E esses efeitos 3D são tão ruins que ficam engraçados. Cara, parece coisa tirada de filme de comédia essa porra. E como em todos os filmes anteriores, nenhuma dessas visões importam porque os personagens vão morrendo um por um. O primeiro que morre é o racista, morre queimado, hashtag fogo nos racistas, boa filme. A segunda é essa mulher que escapa de um ventilador de metal gigante, porque claro, a morte sempre faz uma pegadinha antes de matar de verdade, e depois morre por uma pedrada no olho. Sim, quando eu digo pedrada no olho, eu quero dizer que ela morreu por uma pedrada no olho. Absurdo. Depois morre esse cara e agora prestem bem atenção para entender a complexidade das cenas, assim que acontece. Esse cara deixa essa lata em cima, a lata cai derramando um líquido nessa máquina que faz com que esse carro ande sozinho, quase esmague o cara em outra das trollagens da morte. O carro puxa essa coisa azul que eu não sei o nome, que bate nessa coisa que eu também não sei o nome, que voa com tanta força que acaba simplesmente cortando o cara em pedaços, esmagando ele nessa seca. O cara simplesmente não tem ossos, meus queridos. Depois morre o ateu em uma cena completamente agoniante que me fez ter trauma desses tampões de piscina. O cara morre tendo sugado, morre o segurança sendo atropelado e por fim morre mais um monte de gente com a explosão desse cinema. Ah não, mentira, tudo isso era uma nova premonição do Nick, que salva todo mundo, a morte novamente tira férias, eles acham que tudo vai terminar bem, mas haha, tudo acaba terminando mal. Dá pra ver por esses 3D de qualidade como eles sofreram com essa morte. Seguimos para a premonição 5, a premonição final. Dessa vez seguimos a história de Sam, que no Brasil tem a voz do Peter Parker, e eu não consegui parar de prestar atenção nisso. Como amigo, agradeço pelo conselho. Além do Sam, claro, conheceremos outros dos nossos simpáticos personagens que nos acompanharão nessa simpática história. E esses são Molly, como a namorada do Sam, Peter, como o dublê do Tom Cruise nos filmes do Tom Cruise, Olivia, como essa mulher que, por nada e do nada, tira a blusa e sai andando assim pela rua, etc. A verdade é que não importa. A coisa é que todos os nossos não queridos personagens estão indo pra uma viagem a trabalho quando num peipum alguns sinais da morte acontecem e essa ponte desaba. Aliás, sejamos justos, o CGI aqui deu uma boa melhorada e foi lindo ver essa ponte caindo. Claro, o 3D não ajuda tanto, o CGI das mortes em si também não, mas comparado a todos os outros filmes dessa saga, esse acidente da ponte pra mim, creio que seja o top 1. Por sorte, ufa, era só uma premonição, mas por azar o acidente realmente acontece. Por sorte, algumas pessoas sobreviveram, mas por azar a morte vai atrás de cada um deles de novo. Sem prolongar mais do que esse filme merece ser prolongado, afinal aqui só tem mortes, mortes, mortes e mortes. Uma das mortes que mais me chamam a atenção, inclusive, é essa dessa moça que cai e parece que ela não tem ossos. Ela fica numa posição totalmente irreal de se morrer caindo assim. Mas é legal, caso queiram ver minha reação a essas mortes, já sabem, né? A diferença desse filme pros outros é que aqui o William aparece e nos revela uma nova regra da morte,
uma regra que diz que se você matar alguém, você toma os dias de vida dessa pessoa. Ou seja, os assassinos mais assassinos do mundo, de acordo com essa teoria, deveriam ser imortais. A coisa é que prestem bem atenção, esse personagem sem querer mata esse outro, até aí tudo bem, pegou os dias de vida dele, certo? Gravem bem tudo isso. Em seguida o Tom Cruise acaba matando um detetive, mas em seguida ele morre nas mãos do Sam. Ou seja, ele realmente pegou os dias de vida do detetive, e o detetive na verdade estava programado para morrer realmente aí? Bom, quem sabe. O que importa é que no final a morte tira aquelas famosas férias, ou seja, tudo parece que vai terminar bem, porém, haha, mentira. E quer saber o melhor? Um plot twist que vai explodir sua cabeça? Esse avião que eles estão é o mesmo avião do primeiro filme. Ou seja, olha que ligação foda, sinceramente. Eu gostei, mas a pergunta que não quer calar é: se você sobreviveu a tudo que sobreviveu e do nada um louco fica gritando, mandando todo mundo sair do avião, por que caralho você continua no avião? Essa é outra pergunta que jamais encontraremos a resposta, entenderam? E sim, no final o pior acontece, eles permanecem no avião e juntando o primeiro filme com o último filme, todos morrem. No final, quem também morre pelos destroços do avião é esse cara. Lembra que ele matou um cara sem querer? Então, não adiantou nada porque o cara que ele matou tava pra bater as botas de câncer naquela mesma semana. Quer saber minha reação vendo tudo isso? Tá, vocês já sabem. Aliás, desculpa insistir tanto. E essa foi a saga Premonição. Muito obrigado por assistir até aqui. Cuidado com aviões, montanhas russas, estradas, pontes, enfim. Até a próxima. Pra lá, cara. Aí, você já viu um novo vídeo na televisão? Demais, eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou. Hã?